Bom dia, então. Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa de Fundamentos da Administração. Hoje a gente vai dar continuidade aqui nos modelos tradicionais de administração pública, começando com a gestão patrimonialista. Apenas antes de iniciar na nossa parte de recado, eu relembro que amanhã tem aula síncrona também, tá? Amanhã a gente vai tratar da gestão burocrática. E na semana que vem, na sexta que vem, a gente encerra com a administração gerencial e nova gestão pública, NGP, e finalizando a aula, já inicia a atividade 4, que em vez de terminar no sábado, como normalmente ocorre, já vai ficar até domingo, final da tarde, para fazer. Tem um tempinho um pouco maior, tá? Na sexta que vem eu dou um recado em relação a isso, de alguns problemas que eu detectei nos questionários anteriores, mas eu vou deixar para tratar na semana que vem. Acho que de recado era só isso, né? Eu pedi para que na aula anterior vocês lessem o material já para ficar a par do que a gente vai tratar, porque é um conteúdo um pouquinho denso da unidade 4, tá? Então, isso aqui também é um conteúdo de concurso público, cai muito em concurso público, com o tema as tipologias de administração pública. Quando vocês ouvirem falar desse assunto, saibam que a gente está falando desses três tipos aqui, a patrimonialista, burocrática e a gerencial. Bom, como que surgiu a administração pública no Brasil? Né? Até que se você estruture um Estado, governo, governantes, governados, você tem todo um caminho a percorrer. A história da administração pública no Brasil começa com o modelo patrimonialista, que foi o modelo que iniciou, na verdade, quase que o mundo inteiro. É um modelo que deriva, geralmente vem do poder monárquico, né, o poder principalmente das monarquias absolutistas, né, e não das parlamentaristas. E o patrimonialismo ele começou no Brasil a partir da vinda, né, dos portugueses para cá, principalmente Pedro Álvares Cabral, né, que fez a descoberta do Brasil, e em seguida os outros reis que vieram para fazer a gestão, né? Então, o patrimônio da monarquia portuguesa era muito maior do que do clero e dos nobres, né? Lembrando que tem toda uma estrutura. A monarquia geralmente tem ali os nobres, que são quem toma conta das terras, quem faz a gestão das terras, mas não são os donos das terras, e o clero, que geralmente tem ali um envolvimento com a igreja, como uma maneira também de representação divina, tá? O monarquista, né, o rei, era o responsável pela cobrança dos impostos para financiamento do Estado como um todo, né, do reino, de combater as guerras, aquela coisa toda. O rei Dom Afonso I, ao mesmo tempo que ele era o senhor da guerra, ele também era o senhor das terras, porque ao longo do tempo essas funções elas foram se dividindo, né? Como por volta aí de 1500, 1520, 1530, o Brasil ainda estava sendo colonizado, nem se sabia ainda o tamanho do Brasil, você tinha uma estrutura mais simplificada, que o rei assumia essas duas funções, e não tinha ali uma obediência direta entre quem manda e quem obedece, né? Não tinha os níveis intermediários, melhor dizendo, ali de gestão, e você tinha uma aproximação, às vezes uma pessoa que executava, um soldado ali direto, recebia uma ordem direta do rei, né? O que normalmente não é algo comum. O rei, na época, né, ele doava a terra à nobreza e outorgava-lhe a ele, ou seja, dava o direito a ele de algumas imunidades tributárias em pagamentos por serviços militares prestados. Ou às vezes também não, né? Então, assim, às vezes eu posso cobrar imposto, às vezes eu não posso. Se você defender a terra, eu te isento. Mas ficava uma coisa assim, meio que na vontade do rei, não tinha uma regra muito específica, tá? Os nobres administradores e funcionários, eles eram escolhidos exclusivamente pela vontade do rei. Então,
Também não tinha um critério de escolha de pessoas, tá? Era puramente, o rei gostou, ele escolhe, o rei não gostou, não foi com a cara, não era escolhido. E os primeiros reinantes portugueses, eles instituíram os chamados conselhos, tá? Que na verdade eram territórios que eram concedidos terras a interessados, no caso o povo, camponeses ali, proletários, mas essas terras ainda permaneciam sob o domínio absoluto do rei. Ou seja, ela era do rei, né, pertencia ao rei. E por que pertencia ao rei? Porque qualquer um que tentasse tomar dele, ele colocava o exército e se impunha mais como força do que como um ato legal, formal. Tá? E ele meio que emprestava, fazia um arrendamento dessa terra. Tá? Não é esse o termo correto, mas para que vocês compreendam um pouco melhor, ele emprestava a terra, alugava a terra, para que outras pessoas pudessem tocar. Uma vez essa terra concedida, cabia aos camponeses ou foreiros, né, os desbravantes, povoar essas terras, cultivar, defendê-la de ataque inimigo e, obviamente, fazer ali a contrapartida ao rei. Eles pagavam essa contrapartida em forma de impostos ou de gastos, né, despesas ali para manter a segurança dela, para que ela não fosse tomada. E isso incrementava a renda do Tesouro Real, pois com a concessão os foreiros não adquiriam isenção tributária, porque a isenção tributária era privilégio exclusivo da nobreza, da casta nobre. Tá? Então, começava a se fortalecer o surgimento de uma categoria de funcionário público, tá? Que eram os mordomos, os almoxerifes, que cuidavam ali do depósito, estoque, e que também faziam o recolhimento de tributos que eram inerentes ali às pessoas que exploravam ali as terras. Tá? Então, essas receitas ocasionaram o fortalecimento do poder do monarca em aliança com o povo e também ajudava a manter a estrutura patrimonial do Estado. E uma vez que o Estado não era distinguido, essa é uma das primeiras características do modelo patrimonialista, você não separava o que era público do que era privado. Não tinha patrimônio privado do rei. Esse prédio é meu, esse aqui é do Estado. Não. Tudo que tiver aqui dentro desse cercadinho é meu e ponto final. Tá? Então, havia uma certa confusão entre o patrimônio público, ou seja, a res pública, e a res príncipes, ou seja, do que era do rei ou do monarca, do príncipe, enfim, do comandante da época. Só que essa renda da terra não era a fonte exclusiva da riqueza real. O comércio marítimo também tornou-se importante fonte de riqueza, e a partir de então a expansão desse comércio marítimo deu-se o crescimento de uma nova classe social, que derivou a burguesia, que não era vinculada às rendas da terra, mas financiadora e ligada às atividades comerciais. Então, os burgueses era quem detentinha um certo dinheiro e eles financiavam parte da atividade comercial, né? E contrapartida eles recebiam os lucros, os rendimentos desse financiamento. Tá? Tem um outro termo também que vocês precisam saber, que é chamado de estamento, tá? E o estamento ele é um conjunto de pessoas que se reconhecem ali como pertencentes a um determinado grupo, privilegiados e prestigiados, vindo de um sentimento de honra social que os diferenciam dos demais membros do coletivo, da sociedade. Então, a gente pode dizer, com outras palavras, que o estamento é como se fosse uma divisão de classes sociais, ou divisão de castas, tá? Lembra lá da novela Caminho das Índias, né? Que você tinha lá os Brahmani, os Dalit, né? Então, o estamento é uma divisão de castas, de grupos sociais, tá? Que eram bem divididos, bem segregados ali em razão do seu poderio econômico e social. Tá? O estado patrimonial de estamento trata-se de um seleto grupo de titulares supremos de importantes cargos públicos com origens históricas de corpos ministeriais e governamentais. O que significa isso? Eram os amiguinhos mais próximos do rei que tinham certos privilégios, tá?
e que ocupavam cargos ou funções de nível hierárquico mais alto e dessa maneira eles se posicionavam de maneira mais alta na sociedade. Parênteses aqui, coisa que a gente ainda vê até hoje, tá? Tem grupos políticos que eles têm muito dinheiro, eles se elegem por conta do dinheiro, e esse dinheiro vira um ciclo, tá? Em que para ele ter mais dinheiro, ele entra na política para defender os interesses políticos dele. Então, você tem vários exemplos aí, por exemplo, do pessoal do agronegócio aí de Mato Grosso, né? Que é chamado de bancada ruralista, né? Na Câmara lá dos Deputados, no Senado, justamente porque geralmente são donos de terra, são grandes fazendeiros, são pessoas muito ricas e que estão ali na política não é para ajudar o povo coisa nenhuma, é para mandar passar uma estrada na fazenda dele, é para que se cobre menos imposto, é para que tenha imunidade tributária, isenção tributária por causa de alguma outra coisa, tá? Então é um traço que veio aqui do patrimonialismo que até hoje a gente enxerga no nosso modelo de governança, tá? Nosso sistema político. Então, a gente pode caracterizar que esses estamentos, como dotados de certos traços burocráticos, se configuravam no sentido que você tinha ali divisão, hierarquia, que é uma coisa característica da burocracia. Tá? O exercício do poder a partir de um cargo público também era um traço marcante, porque a burocracia exigia que, para ter acesso a esse mesmo cargo, você tinha que ter um saber técnico, um certo conhecimento, e esse conhecimento vinha da aristocracia. A aristocracia é o poder concentrado na mão dos melhores, né? Você tem um grupo ali um pouco soberano, um grupo intelectualmente, tecnicamente mais, como é que eu posso dizer assim, mais avantajado, mais conhecedor, e essa aristocracia é o que formava ali, começava a dar alguns traços de burocracia no modelo patrimonial. Essa união entre a aristocracia estamental e o soberano, né, que é o rei, começava a configurar um Estado que começava a manipular a economia, tal forma como um empresário fazia, alimentando-se de receitas advindas da atividade comercial marítima. Então, você tinha o começo do surgimento de um Estado que tinha basicamente duas fontes de receita, né? A receita vinda da terra e a receita vinda do comércio marítimo. E você começava a se formar, né? À medida que esse crescimento ia acontecendo, o rei começava a estruturar melhor a constituição de Estado, criando cargos, contratando pessoas para cuidar, né? Ainda mais no Brasil, que é um país de território muito vasto, muito grande. Então, ele precisava de um grupo grande de pessoas para ir cuidando dos negócios. Tá? Nesse contexto, né, foi onde Pedro Álvares Cabral e a sua comitiva desembarcou em 1500, né? E essas raízes que vieram lá de Portugal passaram a influenciar a nossa administração pública. Então, com a chegada da corte portuguesa no Brasil, consolidou-se aqui uma administração pública forte, né, já com a cultura de Portugal, bem hierarquizada e complexa. Quando você diz complexa, você está falando de inchada, porque tinha muitas pessoas ali que recebiam por cargos, por funções, porém recebiam mais por ser amigo do rei do que pela técnica em si, na qual a lógica era da apropriação pública pelo privado, ou seja, a lógica da administração patrimonialista é que, pelo fato de não ter essa distinção entre o que era público e o que era privado, isso acabava tornando-se, o privado tomava conta, como se tudo fosse dele, tá? Como se tudo fosse do monarca, tá? E não de um Estado. Um cargo público, né, por exemplo, era símbolo de um status que possibilitava benefícios e privilégios aos seus ocupantes. Então, muito do que está sendo discutido hoje também, tá, em nível, principalmente federal, aí na reforma administrativa, não sei se vocês têm acompanhado, mas é bom acompanhar, é que, né, eu sou professor, eu tenho um cargo público, mas não é esse tipo de cargo público que está sendo discutido na reforma administrativa.
O que está sendo discutido é férias de 60 dias para juízes, adicionais, né? Eu até brinco hoje com meus amigos, né? Eu fiz concurso para o Poder Executivo, os professores são vinculados ao Poder Executivo. Mas hoje eu vejo que eu deveria ter feito concurso ou para o Poder Legislativo ou principalmente para o Poder Judiciário. No Poder Judiciário, o que você recebe, às vezes, de auxílio é muito maior do que o salário. E auxílio não entra no imposto de renda, auxílio não entra no teto de gasto, né? Então, é feito algumas benesses, assim, que acabam, muitas vezes, caracterizando mais como um privilégio e um benefício mesmo do que como um salário ou uma contraprestação justa ali, tá? E, na época, esse cargo público era ocupado por quem o rei designava, e isso dava um status maior ainda de posição social. Então, desde o período do descobrimento do Brasil até a Revolução Industrial de 1930, é possível a gente verificar a centralização do Estado, né, ou no Estado, ao redor do que foi sendo decidido os nossos destinos econômicos, social, político. Então, até 1930, você vê um papel muito forte do Estado na criação de territórios, na definição do que pode ou não ser comércio, quem que toca, como que vai tocar, como que vai gerenciar isso, tá? E o Estado, nessa fase, assumiu características do conceito de patrimonialismo, onde era instituído um tipo de dominação tradicional, definido pelos quadros administrativos estatais, pelo mando dos fazendeiros, dos senhores de engenho, dos coronéis. Então, a gente chegou a comentar em aulas anteriores, né, os modelos de dominação, que você tem o modelo tradicional, que o Weber, né, colocava, em que o poder era repassado, né, na verdade, era repassado assim de maneira, como é que eu posso dizer assim, de pai para filho, né, de maneira hereditária, ou de um rei para o filho do rei. E você tinha os outros modelos de dominação também, né, como o carismático e o racional legal, que vieram depois, né? Então, no tradicional, esse poder era passado de pai para filho, ou de rei para o filho do rei, tá? E faziam parte ainda desse tipo de dominação os fazendeiros, os senhores de engenho, os coronéis, que também repassavam muitas vezes o poder, talvez não ao filho, mas à sua família, ao membro da família. Tá? E por conta disso, por conta das riquezas naturais e do grande potencial econômico que o Brasil dispunha, o Brasil começou a ser cobiçado por outros navegantes vindo da Espanha, França e Inglaterra, né? E aí, por conta disso, Portugal necessitava colonizar o território brasileiro antes de sofrer a ameaça de perdê-lo, porque Portugal é um país pequeno, né? Não tinha tanta gente assim, e quando a França, Espanha e Inglaterra começou a crescer o olho, tá? A coroa portuguesa falou, opa, peraí, né? O rei Dom João III decidiu criar em 1534 o que a gente conhece como capitania hereditária, que nada mais é do que a divisão do território colonial em 15 lotes de 50 léguas de costa pelo interior até a demarcação da linha de Tordesilhas, tá? Que basicamente dá ali quase metade do país na vertical. Esses lotes deram origem a 14 capitanias que foram então doadas a 12 donatários, tá? Ou seja, alguns donatários assumiam ali 2 capitanias. Essas capitanias nada mais é do que pedaços de terra que deveriam ser utilizadas, colonizadas e utilizadas como fontes de produção. E, de grosso modo, é como se assim, né? Vamos ocupar o espaço, senão vai vir um aqui e vai tomar, né? Então, interessada na colonização, mas sem querer né, gastar muito recurso para isso, a solução que a coroa encontrou foi a de doar as capitanias a pessoas interessadas em gerenciá-las, em tocar, né, o negócio, explorar a atividade comercial ali. E essas pessoas foram escolhidas porque elas tinham recurso
delas próprios, tá? Porém, a tutela, a ordem, né, era de Portugal. Então, assim, é como se a coroa portuguesa falasse assim: eu preciso de alguém que vá construir aqui com dinheiro seu próprio, mas o espaço é meu. Mas não vai ser dono. Eu te empresto para você construir, você se vira para defender o espaço, para construir, para explorar ele economicamente, com o seu dinheiro, o risco é todo seu, mas o espaço ainda é meu. Tá? Então, a gente pode verificar nessa iniciativa o nascimento, o surgimento de uma administração pública de certa forma descentralizada, né? Ainda que de característica patrimonial, porque a posse e patrimônio do público era do rei, do monarca, tá? E era realizada por meio de doação pela coroa a um donatário, que também não diferenciava o que era patrimônio público do privado. Então, era do rei, ele emprestava por um tempo, né? Quando fala doado, assim, o termo doado não é a doação de hoje que você doa e não pega mais de volta, era a doação por tipo um empréstimo. E essa experiência não teve muito êxito, tá? Dada as muitas adversidades que surgiram, tá? Por exemplo, a não vinda de alguns donatários, ou seja, algumas pessoas que receberam a terra não vieram aqui para explorar. Os indígenas tomavam conta, os indígenas às vezes não aceitavam esse tipo de exploração e por isso teve algumas guerras ali, conflitos, tá? As invasões dos estrangeiros, né? Então, justamente nos espaços onde os donatários não ocuparam corretamente, os estrangeiros vieram e tomaram conta, tá? Principalmente ali na região sul, né? Que é a Alemanha, Inglaterra tomou um pouco mais de conta. E o pouco interesse desses em relação ao seu território, né? Então, assim, é dor de cabeça, é muito gasto, eu tenho que ficar ali o tempo todo, né? Então, isso aqui é o que a história mostra para a gente, né? Dos modelos de divisão ali das capitanias hereditárias, tá? Muita dessas divisões, elas acabaram virando ali depois estados e tal. E essa marcação pelo meridiano de Tordesilhas foi justamente porque eles consideravam, como tinha uma vinculação com o comércio marítimo, não tinham por que ocupar todo o território aqui do Brasil, até porque esse lado esquerdo aqui do meridiano de Tordesilhas era justamente onde tinha maior ocupação indígena, que é onde a gente tem aqui Mato Grosso do Sul, né, Amazonas aqui, Rondônia. Então, vocês podem perceber assim que onde tinha maior concentração indígena foi justamente onde eles não quiseram ocupar. Na visão monárquica, esse espaço concedido já era suficiente e extremamente grande para a produção, e também não adianta querer ocupar um espaço grande se você não tem condição de defender. Tá? Então, as dificuldades encontradas na administração dessas capitanias eram muito grandes. E aí não restou outra alternativa ao rei que não fosse a de promover a substituição desse modelo de gestão colonial descentralizada para um modelo de gestão colonial centralizada, por meio da criação do governo geral em 1548. E aí o governo, a coroa portuguesa, nomeou Tomé de Souza como o primeiro governador-geral do Brasil. Essa coroa portuguesa, quando percebeu as dificuldades para administrar esse vasto território, optou por dividir a colônia em duas regiões administrativas. E aí é como se ele criasse um governo centralizado, mas com duas sedes, uma ali em Salvador e outra no Rio de Janeiro. Tá? E aí, somente em 1774 é que essas duas sedes foram reunificadas, tá? Ficando a capital ali na cidade do Rio de Janeiro, que tinha sido já deslocada de Salvador desde 1763. Então, se a gente vier uma pergunta no concurso público aí, quantas capitais o Brasil já teve, né? Capitais federais, né? Não federais, porque federais vêm do Estado federativo, mas Salvador já foi uma capital, Rio de Janeiro já foi uma capital, e mais recentemente na nossa história, né? O JK construiu Brasília e migrou toda a estrutura para Brasília, tá? E somente. Perdão. E essas medidas foram tomadas por influência do Marquês de Pombal, que também extinguiu as capitanias hereditárias. Então, ele deu uma simplificada ali
centralizou de volta o poder, até porque estava tendo ali uma certa divergência entre as unidades descentralizadas. Tá? A gente comentou, né, nas aulas anteriores sobre as dominações, e o que tem a ver, professor, essas dominações que o Weber coloca com a administração pública. Tá? Vocês precisam entender essas três tipos de dominações justamente para vocês entenderem como é que houve o processo de aceitação de dominante e dominado, tá? Ou seja, de quem mandava e quem obedecia. Então, só relembrando os três tipos, né? A dominação carismática, os dominados obedecem a um senhor em virtude do seu carisma, ou seja, das qualidades excepcionais que lhe confere especial poder de mando, tá? Essa dominação carismática, ela não tinha, é como se você espelhasse ali num líder, numa pessoa de referência. Então, os indígenas utilizavam muita dominação carismática, onde eles observavam ali a vinculação ao cacique da tribo, né? Geralmente o cacique era quem tinha, né, as qualidades excepcionais, então geralmente era o curandeiro, era a pessoa de maior referência ali na tribo, tá? A tradicional se dá pela crença na santidade de quem dá a ordem de suas ordenações, tá? Onde a autoridade se dá pela autoridade patriarcal, onde o senhor ordena e os súditos obedecem, tá? Da mesma maneira como se ele estivesse obedecendo a um deus, uma divindade, né? Então, o ordenamento, né? Ou seja, quem manda geralmente vem da tradição, geralmente tem-se uma tradição para essa obediência, tá? E a violação, não obedecer, é um afronto à legitimidade da autoridade. Então, os servidores são totalmente dependentes do senhor e eles ganham seu cargo, seja por privilégio ou concessão, e não há um estatuto ou livro de regras em que o senhor pode agir com livre-arbítrio. Então, a tradicional vem repassado, você geralmente não questiona, e se você questionar, você está errado. E a dominação legal é quando você tem um estatuto, uma norma, uma lei, tá? Que vai escrever como que esse processo vai acontecer, né? E como que vai se dar essa vinculação, essa obediência. Então, ainda que eu discorde, ainda que eu não aceite, eu sou obrigado a aceitar, porque tem uma lei que me diz que requisitos foram cumpridos e eu sou obrigado ali a aceitar, tá? Um exemplo de dominação tradicional é o tipo patriarcal, que pode ser encontrado no critério de uma sucessão do trono inglês, dado, né, pela hereditariedade dos membros da família real. Então, a Inglaterra possui um regime de governo do tipo monarquia parlamentarista, em que o parlamento tem como atribuição a criação de leis. Tá? O chefe do Estado, no caso atual, a Rainha Elizabeth II, no Reino Unido, tá? Exerce funções exclusivamente de caráter representativo e diplomático, sendo a chefia do Poder Executivo exercido por um primeiro-ministro eleito pela maioria do parlamento. O atual chefe do Executivo não é David Cameron, né? Na verdade, é aquele cabeludo que parece o Piu Piu malvado. Fugiu o nome dele aqui. Só pesquisar aqui rapidinho. Primeiro-ministro da Inglaterra. Não é... Boris Johnson, tá? Deixa eu até corrigir aqui no slide. Não vou tirar aqui, mas já fica corrigido aqui na aula, depois eu arrumo lá, tá? É o Boris Johnson, que é o primeiro-ministro, que eu... já corrigi, já saiu aqui mesmo. O David Cameron foi um antecessor dele. Depois eu arrumo lá no site, tá? Johnson, J-O-H, esse mesmo. J-O-Son, tá? E essa função, né, o que tem a ver, qual que é a relação desse primeiro-ministro, né? Ele faz o papel de presidente, né? Que a gente não chama de presidente, a gente vai chamar de primeiro-ministro, mas as funções dele é de tocar o poder executivo, tá? Então, ainda que a rainha exerça uma autoridade tradicional sobre seus súditos, né, os britânicos,
por ser a atual herdeira do trono. Quando o fim do reinado, né, quando a Elizabeth II falecer, assumirá como rei o seu filho primogênito, né, o príncipe Charles, que na verdade já faleceu também, né? Esse slide é do ano passado, por isso que ainda tem algumas coisas, esqueci de atualizar aqui, tá? Eu não lembro agora, mas deixa eu ver aqui. Não, foi o rei Charles que faleceu, né? O príncipe Charles está vivo ainda, perdão, tá? E que ele é o primeiro na fila de sucessão. E as regras básicas do processo sucessório da monarquia do Reino Unido são definidas desde o século XVII. Então, não são regras de fácil mudança, não são regras que você muda com muita facilidade. A Inglaterra, ela tem leis muito antigas, tá? E é um país que usa muito dessa autoridade tradicional, tá? Ainda segundo o Weber, né, Max Weber, quando aparece um quadro administrativo e até de cunho militar pessoal à disposição do senhor, a gente tem a dominação tradicional do tipo patrimonial. Ela nos interessa em particular, pois dela chegamos, enfim, à administração pública patrimonialista. Então, só para explicar um pouquinho melhor, você tem a figura da rainha da Inglaterra meramente ali como uma referência aos cidadãos ingleses, mas quem toma as decisões de execução, de lockdown, não é a rainha, é o primeiro-ministro. Então, ele vai governar o Estado. Tá? É lógico que muitas vezes ele ouve, ele toma conselhos, ele escuta ali a rainha, tá? Porém, é ele que é o responsável por essa condução do Estado. Tá? E Matias Pereira, que é um autor também que escreve sobre isso, ele diz que essa configuração patrimonial durou até a derrocada do Estado absolutista monárquico em meados do século XVIII, que era caracterizado principalmente pela não separação entre patrimônio pessoal do monarca e o patrimônio público, pois todos os aparelhamentos estatais eram tomados como algo extensivo ao seu poder. Então, esse modelo de monarquia e de Estado absolutista, ele durou no mundo até meados do século XVIII aí. Tá? Depois disso começou a ter, você teve aqui no Brasil a independência, você teve lá nos Estados Unidos a independência, você teve o movimento de vários países que buscaram a sua independência, tá? E uma reorganização estatal. Então, a partir da dominação tradicional, vinda desse poder monárquico, tá? A gente pode caracterizar a administração pública patrimonialista como aquela na qual todos os cargos de governo que constituem as suas estruturas estão sob o domínio pessoal de um soberano. Para fazer parte dessa comunidade doméstica, o recrutamento de servidores começou a ser dado por meio de relações de confiança e obediência a um senhor, ou seja, a ocupação de cargo público era pela mera vontade de quem detinha o poder, tá? Então, não tinha critério técnico, não tinha concurso público. Eu fui com a sua cara, você é de confiança, você vai virar funcionário público, tá? Os funcionários patrimoniais, né, como a gente chama, poderiam subir de cargo mediante a ordem do rei, né, do mandatário, bem como pela compra ou arrendamento desses direitos, fazendo jus ao recebimento de benefícios, podendo ainda vender esses direitos para terceiro. Então, eu poderia crescer, ocupar um cargo mais alto, mediante a vontade do rei, ou se eu ajudasse, né, assim, a financiar uma guerra, em contrapartida eu receberia um cargo mais alto com um salário mais alto, tá? Eu poderia comprar o meu cargo, tá? O exercício de um governo também era centralizado e independente da economia, e a economia era baseada em atividades comerciais empreendidas pessoalmente pelo mandatário. Então, muitas vezes, né, quando a gente fala pessoalmente, não necessariamente ele fazia, mas ele dava ordem para fazer. Era ele que decidia o que deveria ser comercializado. Então, ainda que ele descentralizasse parte das suas ordens, do seu poder, o poder ainda era centralizado nele. E também, outra característica é que havia uma apropriação de parte das atividades comerciais por terceiros,
através da imposição de tributos e concessões criados pelo soberano. Então, o soberano falava assim: eu deixo você explorar desde que você me pague impostos, desde que você faça uma contrapartida para mim, tá? Então, na administração pública patrimonialista, o aparelho de Estado atua como uma extensão do poder do monarca. Então, no modelo patrimonialista, o Estado é voltado mais para atender o interesse do monarca do que da população como um todo. Os servidores públicos tinham status de nobreza real e os cargos funcionavam como um tipo de recompensa, o que gerava muito nepotismo. Tá? O que é o nepotismo? É você contratar parente, tá? De uma maneira mais simples, é você contratar parente seu. Às vezes uma família inteira trabalhava num determinado setor ou era responsável por uma razão, um setor ali, tá? E tudo isso contribuiu para a prática de corrupção e do controle do órgão público por parte dos soberanos. Por quê? Se você tinha uma família inteira ocupando um determinado setor, um determinado órgão ali do Estado, você tinha muita dependência, tinha muita corrupção, porque para a coisa avançar você tinha que estar comprando esses servidores, tinha que estar pagando, burlando as regras, muitas vezes burlando regras do rei, para poder conseguir uma segurança para sua terra, poder comercializar, poder fazer uma entrega, utilizar a estrada, comprar insumos. Então, isso acabava gerando muita corrupção, tá? Na dominação legal, a gente falou então do modelo tradicional, tá? Aqui tem um esquema também, tá? Deixa eu pegar aqui a caneta para mostrar para vocês, né? No modelo de administração, tem quase como se fosse um mapa mental aqui, tá? O modelo de administração pública patrimonialista, ele baseia-se na dominação tradicional, tá? Com um quadro administrativo baseado no modelo monárquico, e quando ele não tinha esse quadro administrativo, ele poderia ser patriarcalista, né, no caso de comunidades familiares antigas, né, comunidades tradicionais ali, e gerontocrática, que o poder era concentrado sempre no mais velho, no mais de idade, tá? Aquele que detinha a maior história, digamos assim, tá? Na dominação legal, a legitimação das relações de mando e obediência se estabelece pela crença em regras, estatutos legais, formais e impessoais. Então, a obediência não é exercida em relação ao senhor por uma tradição, como era no modelo patrimonialista, mas sim por meio de regulamento de caráter racional, ou seja, de caráter inteligente. Eu tenho que obedecer a essa pessoa porque essa pessoa foi escolhida por critérios, essa pessoa detém conhecimentos e, portanto, ela é qualificada para estar ocupando essa função. De acordo com o Weber, o tipo mais puro de dominação legal é exercido por meio da burocracia. Tá? No entender do Weber, a dominação legal passa, então, a ser a forma predominante de governo na sociedade moderna, existindo nas esferas organizacionais da sociedade, as empresas, clubes, associações, partidos políticos, bem como do Estado. Tá? Então, assim, esse assunto do modelo da dominação legal, a gente vai tratar com mais profundidade na próxima aula, na aula de amanhã, tá? Mas eu só adiantei o assunto aqui para vocês fazerem a ponte, né? Enquanto que no modelo patrimonialista a dominação é tradicional, no modelo burocrático, que é o que a gente vai ver amanhã, a dominação passa a ser racional ou legal racional, tá? E nessa questão, nesse quesito, tá? Quando a gente fala que esse poder, essa dominação é exercida por meio da burocracia, a gente está dizendo que aquela pessoa que ocupa o poder, que ocupa a função de gestor público, ela foi escolhida seja pela democracia, seja por requisitos burocráticos formais. Então, um juiz é escolhido por meio de concurso público, um governante é eleito por meio da democracia, do voto, tá? Então, a democracia, o voto, é a burocracia que vai legitimizar
esse governante, tá? O concurso público, uma prova de concurso público, as etapas, as fases de um concurso público é o que caracteriza a burocracia para que ele ocupe um cargo público, ocupe aquela função, tá? Então, só resumindo aí o patrimonialismo, né? A aula de hoje é um pouquinho mais curta mesmo, porque o patrimonialismo ele é grande em período, mas ele é curto em requisitos, né? Em características. No patrimonialismo, as sociedades eram pré-democráticas ou pré-capitalistas, então você encontrava alguns conceitos de democracia, porém não consolidados, você encontrava conceitos de capitalismo, porém não consolidados, tá? As monarquias absolutistas europeias vigoraram até o século XIX, né? Fortemente até meados do século XVIII, mas elas tiveram força só até o século XIX. O patrimônio do Estado pertencia ao soberano ou à sua dinastia, né? Então, o patrimônio do Estado pertencia ao rei ou à família do rei, a dinastia. A população, e aí você não tinha a distinção do que era do Estado e do que era pessoal do rei, tá? A população era composta por um conjunto amorfo de súditos. O que significa isso? A amorfa não tinha uma forma única. Você tinha pessoas um pouco mais com condições, pessoas miseráveis, você tinha pessoas de tudo quanto é jeito ali, tá? E não havia uma distinção clara entre a res pública e a res príncipes, ou seja, não tinha distinção do que era público do que era privado, do rei. E essa característica de patrimonialismo, de confusão do que é público ou privado, a gente visualiza hoje quando você tem um servidor público utilizando um veículo do Estado para levar a criança na escola, para fazer uma compra no supermercado para ele, para sua família, utilizando-se do veículo público, combustível público para fins pessoais, tá? Isso é um traço do patrimonialismo. Outro traço do patrimonialismo é quando você vê nomeações de cargos públicos, nomeando ali parente do prefeito, sobrinho do prefeito, filho do prefeito, parente do vereador, você entendeu? Nepotismo é uma prática patrimonialista. Tudo que usa o Estado para interesse pessoal, quando você tem um prefeito que pega uma máquina ali, né, uma retroescavadeira, uma patrol, e vai lá na fazenda dele passar para patrolar a terra, é um traço de patrimonialismo, tá? Ele está usando o Estado a seu favor. Então, existe uma diferença entre o Estado estar a serviço da população, né, do povo, e estar a serviço de interesses próprios ou pessoais. Tá? Então, ainda que o modelo patrimonialista não vigore hoje com força, a gente ainda vê traços dele no nosso cotidiano. Tá? Então, é muito comum, e aí eu cito um exemplo para vocês, tá? Às vezes tem umas confusões aí que acontecem na Unemate. Direto. Quando eu estava como diretor do campus de Cáceres, volta e meia eu recebi algumas denúncias de que servidores estavam usando o veículo da Unemate lá na Praça Barão, né? E geralmente os veículos da Unemate, eles não rodam à noite, a não ser quando está levando ou trazendo um professor, um palestrante, ou está chegando de uma viagem, né? Então, como na Unemate os carros não diferenciam por campus ou por cidade, quando vocês observarem, às vezes, um carro da Unemate no Juba ou na Praça Barão, provavelmente ele está trazendo um professor de fora que precisa almoçar, precisa comer, precisa ir para o hotel, precisa, né? Então, são situações diferentes. Não é uma situação de caráter de traço patrimonialista, porque o veículo está a serviço do servidor, que está a serviço do Estado da instituição. Tá? É importante frisar isso. Agora, eu peguei o carro da Unemate, eu fui fazer uma compra no Juba, fui fazer uma compra num outro mercado, né? Aí sim, essa compra não é para a Unemate, é para minha casa, esse sim é um traço de patrimonialismo. Tá? E tinha uma fase, nessa fase do patrimonialismo, quando tinha uma clara fusão do que era público do que era privado,
na frase do Luís XIV na França, que ele dizia o seguinte, né, L'État est moi, né, ou seja, o Estado sou eu. Quando ele fala essa frase, o Estado sou eu, ele está confundindo o papel de Estado com o papel de governante. Tá? Então, o governante tem as vontades dele, o Estado tem a vontade do povo, da população. Tá? Que no modelo democrático, a população é o poder soberano. Tá? Então, basicamente, eram essas as características do patrimonialismo. Tá? Como eu falei, para quem está estudando aí para concurso público, é muito importante esse tema aqui, né? Até o concurso do Banco do Brasil que está aberto, esses assuntos caem bastante lá. E é importante vocês saberem disso, porque conhecendo a história da administração pública, vocês vão conhecer a história da administração como um todo, e por isso vocês conseguem assimilar futuramente com a atividade da contabilidade. Então, na função de contador ou contadora, muitas vezes você vai ter que representar o seu cliente numa licitação, por exemplo, e aí, se você identifica que numa licitação está tendo favorecimento, se numa licitação está tendo desrespeito à regra, ao edital, que é a lei do certame, se o edital está escrito errado, se o edital está sendo escrito para favorecer alguém, você sabe que isso veio aqui do patrimonialismo e que você precisa, tem fundamento para poder questionar, impugnar, inclusive denunciar um eventual crime que está sendo cometido. Tá? Então, esse era o objetivo, né, da aula de hoje. É uma aula de fato mais curta mesmo, tá? A aula de amanhã que segue aquele horário de 1h20, 1h30 de aula. E acho que é isso, pessoal. Tá? Eu encerro aqui a aula de hoje e fico à disposição aqui para sanar dúvidas. Se não tiver, eu encerro aqui a aula. Tá joia?